Segundo bloco, nós vamos conversar aqui com o presidente da ABIH do Rio Grande do Norte, o Edmar Gadelha. Edmar que teve recentemente com um grupo de deputados, de outros empresários também, em Portugal, vendendo, né, a nossa cidade e o nosso estado, não só Natal, mas o Rio Grande do Norte também. E tem muitas novidades, eu tenho batido muito nessa tecla. Natal não é só a engorda. Nós temos no Rio Grande do Norte diversos pontos turísticos, dentre eles lá onde o Edmar tem empreendimento, que é na Pipa, que, pô, muita gente conhece a Pipa, mas, porra, ao redor da Pipa tem tanta coisa linda também, tem tanta coisa boa, pô, né? Tem o turismo religioso, tem as salinas lá de Grossos, de Mossoró, sabe? Você tem pro lado de cá Guamaré, tem São Miguel do Gostoso, pô, o Rio Grande do Norte é lindo, é maravilhoso, infelizmente mais explorado. E detalhe, recentemente, né, nós tivemos a melhoria das estradas ali da Pipa, onde o Edmar tem empreendimento. Isso é muito importante para o nosso turismo também. Não é questão de ser de direita ou de esquerda, não importa. Eu já disse a vocês 1 milhão de vezes. O que importa para nós, na realidade, é que seja feito. Quem fez? Não me interessa, meu filho. Não me interessa que seja feito. Edmar, prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado pela tua presença, amigo. Boa tarde, Pedro Neto, Alisson Bala. Para nós é um prazer e agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer informações e dados relacionados ao turismo para os ouvintes da CBN Natal. Legal, Edmar, você esteve recentemente em Portugal, foi com um grupo de políticos, de empresários, tudo. Nos conta, como é que foi essa feira, o que você traz de novidades de Portugal e dessa feira para É a Bolsa de Turismo. A Bolsa de Turismo, a feira que isso, a BTL. A BTL, que não deixa de ser uma feira, é uma feira de fundamental importância. É uma das maiores da Europa e para o Rio Grande do Norte é a mais importante, sem dúvida, porque o mercado português é o nosso maior mercado emissivo a nível de Europa. Então nós tivemos uma agenda, na realidade, previamente à BTL, com os principais players do mercado, com as maiores operadoras, onde nós tivemos reuniões pontuais para identificar quais eram os gargalos e o que nós poderíamos fazer para promover e publicizar melhor o nosso destino e assim, consequentemente, aumentar o fluxo turístico dessas operadoras. Edmar, a receptividade foi boa? Excelente. O Rio Grande do Norte está muito bem posicionado. A feira não deixa de ser um momento de posicionamento do destino. Nós tivemos um stand próprio do Estado, através da Improtur e da Secretaria Estadual de Turismo. Tivemos a maior delegação de hoteleiros do Brasil, além de ter também uma presença maciça dos nossos parlamentares. Eram 8 deputados estaduais, 1 deputado federal. 1/3 da Assembleia. 1/3 da Assembleia. Então, na realidade, isso demonstra a importância do turismo para o Rio Grande do Norte, que os políticos estão se sensibilizando em relação a esse peso econômico-social. O turismo no Rio Grande do Norte representa 35% do PIB, 54 atividades econômicas relacionadas, e quando você junta comércio, turismo e serviços, representa 77% do PIB, ou seja, 75 bilhões de reais ano. Então a gente precisa dar uma atenção muito especial para isso, porque é o maior gerador de emprego e renda, são mais de 30% dos empregos formais, são 120 mil empregos diretos, 300 mil empregos indiretos. Então a gente tem que tratar isso na ponta dos dedos, realmente com a atenção que esse segmento merece. Edmar, só para fechar essa história por exemplo, aliás, começar a história da engorda. A engorda ainda está em fase de acabamento, muita coisa a ser melhorada, que fique bem claro, mas em off aqui nós conversávamos, eu, você e Bala, e você nos dizia que a engorda já traz resultados, né? Eu queria que você explicasse como e por quê. Sem dúvida. A obra da engorda a gente considera que foi a obra mais importante dos últimos 30 anos. E não é somente o aterro hidráulico, né? Existe uma obra que precedeu, que é justamente o enrocamento, que evita que haja uma drenagem mal feita e a queda do calçadão. E assim, consequentemente, ao longo dos anos, pode ser que a maré volte a subir. Só para que as pessoas entendam, enrocamento são aquelas pedras que vocês veem colocadas ali na frente dos muros, das muretas ali. Exato. Anteriormente era um sistema antigo, de rochas irregulares, o que é muito ruim, mas não existia uma tecnologia melhor. Hoje tem uma tecnologia mais moderna, que é um sistema LEG, que chamam, que é uma montagem de blocos de concretos, que é mais caro, mas muito mais eficaz. Então, a obra de engorda, ela foi planejada durante 10 anos. Ao longo dos últimos 5 anos, houve um processo muito doloroso de licenciamento que envolveu vários órgãos, inclusive o Ministério Público, e essa obra foi licenciada corretamente. Existiam 8 formas de corrigir a erosão costeira,
dentre as quais o aterro hidráulico foi eleita como a melhor solução, inclusive comparando com outros estados. Infelizmente, nós sabíamos, estava previsto em todos os estudos, que qualquer obra que você mexe com o fenômeno da natureza, que mexe com o oceano, que mexe com chuva, com sol e com águas de drenagem pluviais, naturalmente ela tem consequências e traz efeitos colaterais. Mas todos esses efeitos estavam previstos. E eles naturalmente vão sendo mitigados e de maneira relativamente simplificada. O que é que acontece? Hoje você tem um problema dos rodolitos que as pessoas reclamam. Está sendo feita a peneiração da areia, né? O que está, inclusive, trazendo um benefício muito grande que pouca gente está enxergando, que é a limpeza de outros dejetos e detritos que ficam na areia do mar, que é um problema crônico do turismo. Vai durar 8 meses essa limpeza. Exato. A tendência é que a prefeitura depois faça uma manutenção, é isso que a gente já está pleiteando em nome do trade, para que essa manutenção seja feita de maneira corriqueira, de maneira contínua, tá certo? Que é como é feito em Balneário Camboriú, por exemplo. Exatamente. Que é rotineira a peneiração. Exatamente. Então outras pessoas reclamam que as ondas diminuíram. Naturalmente, se há uma barreira mais alta na frente da água, as ondas diminuíram. Mas se você for aonde iniciou a engorda de Ponta Negra, lá nas imediações do Ocean Palace, por exemplo, já faz 5 meses que o aterro foi iniciado, as ondas já voltaram ao normal. Então nós vamos enxergando as mitigações de maneira, seja com intervenção, seja de maneira natural. A sedimentação é um processo natural que não pode haver intervenção mecanizada, porque o relevo vai sendo naturalmente regularizado em função do movimento do mar, das marés mais altas e das marés mais baixas, tá certo? Então tudo isso vem sendo feito. Qual é o problema que nós temos hoje que está sendo o cerne da mídia? O problema da drenagem. Então, foi identificado que a drenagem poderia ter sido subdimensionada e foi feito um estudo técnico minucioso por parte de todos aqueles engenheiros e técnicos que cuidaram do plano diretor, que tem estudos dos índices pluviométricos do estado do Rio Grande do Norte, de Natal e por bairro, dos últimos 30 anos. O que é que se verifica? Você não pode fazer uma obra pensando na exceção, você tem que pensar na regra geral. Qual é a regra geral? Nos últimos 30 anos, o índice pluviométrico que chega a atingir a cidade e o bairro de Ponta Negra em um dia só é de até 40 milímetros. A última chuva que nós tivemos teve 143 milímetros. Então é exceção. Naturalmente... 3 vezes mais. 3 vezes mais, quase 4 vezes mais. Então, naturalmente, essa lâmina d'água estava prevista. Ela é uma das fases de drenagem. E com a sedimentação natural, e principalmente com a peneiração, você vai diminuindo aquela quantidade de liga que tem naquele material orgânico que foi trazido da jazida. Agora, naturalmente, que a gente enxergou que precisa melhorar ainda mais, precisa ter novas medidas, não é? Teve um período aqui de uma semana que choveu 300 milímetros. Então, hoje, a CEMURB de Natal, por exemplo, tem 50 pontos de coleta de sondagem de índice pluviométrico para ser mais assertivo nesse tipo de trabalho. Esse trabalho já está em curso, já estamos estudando as melhores medidas. A ABIH, através da prefeitura, vem sugerindo que a gente tenha uma urbanização e um ordenamento da Orla de Ponta Negra muito mais voltada para um aspecto paisagístico, como foi feito no Aterro do Flamengo, como foi feito em Florianópolis, porque assim a gente entende que vai ter um atrativo turístico muito mais forte, muito mais convidativo, ao invés de trazer uma urbanização árida com muito concreto. Beleza, agora diante como você falou que é uma obra que ela está em movimento, ela está em curso, mas mesmo com todos esses problemas, como é que foi em relação a números? Já teve esse impacto? Vocês já conseguiram identificar? Nossa, melhorou? Não melhorou? Teve crescimento? Estamos na mesma? Como é que está em relação ao impacto dessa obra nos números do turismo? Olha, teve um crescimento sensível. A nível de passeios, por exemplo, a gente identificou que houve um aumento de 80%. A nível de ocupação, nós tivemos uma ocupação média de 76% no mês de janeiro, de 83% no Réveillon, de 85% no Carnaval. Então, houve um aumento sensível, girando na média ocupacional em torno de 4% a 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Da mesma forma, a gente enxerga que o turismo ele é cíclico. Alguns destinos eles chegam a saturar quando o mercado emissivo é o mesmo. Por exemplo, o principal mercado emissivo hoje de Portugal é o Caribe. E o Caribe
eles estão trabalhando com uma tarifa extremamente competitiva. Esse é um gargalo que nós temos que trabalhar. Eles têm pacotes, por exemplo, com hotéis all inclusive e aéreo, que não chega a 1.000 euros, quando nós temos uma passagem aérea que chega a praticamente 1.000 euros, fora a hospedagem, fora a alimentação. Então, o que é que a gente foi vender lá em Portugal? Voltando um pouco para Portugal. A gente foi mostrar que nós temos hoje praticamente todos, ou boa parte dos hotéis da Via Costeira, trabalhando all inclusive, além do Vila Galé em Touros. Além disso, o mercado português tem buscado também um turismo mais exclusivo, um turismo mais voltado para o luxo, um turismo de experiência. E isso, tanto a Pipa como o São Miguel têm oferecido de maneira muito forte, muito contundente. A Pipa, principalmente, passou por uma requalificação na rede hoteleira muito forte. Então, esse mercado, agora nós vamos para a ILTM, dentro em breve, em maio. Esse mercado de luxo é um mercado, não só traz a importância do mix do destino, mas também ele eleva o ticket médio daqueles que trazem dinheiro para gastar aqui, que fazem girar a economia, gerando cada vez mais emprego e renda para o nosso estado, para a nossa população. Edmar, quando nós falamos de engorda, é sempre aquela velha discussão, direita, esquerda, direita. O turismo não pode pensar assim, né? Mas tem que pensar na realidade em Natal, no Rio Grande do Norte. E você, como presidente da BIH, a BHI sabe melhor do que ninguém a importância da engorda para o nosso turismo. Seria muito bom se os políticos também entendessem dessa forma, né, Edmar? Sem dúvida, Pedro Neto, essa é uma preocupação muito forte nossa. Nós entendemos que o turismo tem que ser uma política de Estado. Nós temos elogiado todos os governos que fazem qualquer tipo de movimento para favorecer o turismo. Um dado importante que a gente traz aqui, por exemplo, é que os índices de segurança do governo do estado foram fantásticos no ano de 2024. Exatamente. Natal foi considerada a capital mais segura do Nordeste. Isso é um argumento que levou muita força para Portugal também. Tanto que nós tivemos um aumento de 27% do fluxo turístico de Portugal para o Rio Grande do Norte nesse primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. E esse é um número que se sustenta, porque o deadline do mercado português, ele gira com a janela entre 70 e 90 dias. E os operadores já identificaram que esse aumento, esse crescimento se mantém, inclusive na baixa estação, para os meses de maio e junho. Bala. Edmar, em relação a eventos, claro, são sazonais, mas, por exemplo, a gente viu um crescimento também muito grande do carnaval de Natal. A gente vê aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, quanto mexe o Mossoró, cidade junina. Qual a importância também dessa questão cultural para o trade do turismo? Olha, é fundamental. Na realidade, o destino, ele se compõe com diversos tópicos, né? Entre os quais tem a gastronomia, tem a cultura e tem o lazer, que a gente fala não só o sol e mar, mas também o lazer de eventos, o evento de lazer, melhor dizendo. Então nós tivemos um Réveillon fantástico, com mais de 70 mil pessoas na faixa de areia da Engorda de Ponta Negra. Nós tivemos um carnaval, apesar do pouco tempo de planejamento, mas que já foi destaque nacional, aumentou bastante a presença do turista e também da população, com vários pontos, com vários polos na cidade de Natal. A cidade de Pipa, a cidade de Tibau do Sul, em Pipa, também teve um aumento muito grande, muito expressivo no nível ocupacional em função do carnaval. E a gente vem defendendo, junto às prefeituras, e procurando também apoiar e orientar um pouco aqueles municípios que têm uma maior vocação turística, que a gente precisa envelopar produtos, criar produtos. Agora mesmo nós estamos num roadshow, que foi a CLEP e foi também a Arena das Dunas, para vender um calendário de eventos. Porque isso traz muito movimento. O Carnatal, em 2023, tinha 33% da participação de turistas. Esse ano já foi para 38%. E eu tenho certeza que vai aumentar substancialmente em função desse trabalho que nós estamos fazendo em parceria com a CLEP e com a Arena das Dunas. Você conversava em off aqui conosco, Edmar, e falava que um dos gargalos que você encontrou nessa feira, estou chamando de feira, né, que você foi junto com algumas outras pessoas também, foi justamente a história dos aviões que vêm de Portugal para o Brasil, aviões grandes, né, e que não davam muito certo, que não tinham como ser feitos. E aí se chegou a um consenso, aviões menores, né, um pouco mais apertados, tudo, mas que vem, como diz o Matuto, lotadinho, né, que dá certo. O que muda nisso aí, Edmar? Olha, essa mudança foi estratégica para o nosso mercado. Nós temos hoje 6 frequências semanais provenientes de Portugal. Esses aviões comportam um pouco mais de 180 passageiros. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Norte
é o terceiro destino que mais vende o mercado europeu e é o segundo mais procurado. A gente só perde para Bahia e para Alagoas. E por que a gente perde? Primeiro, Bahia tem muito mais conectividade e Alagoas tem investido fortemente, através do governo do estado, em várias parcerias com companhias aéreas e com operadoras. Isso conta muito. Quando a gente fala em promover e publicizar o destino, não é somente a gente fazer uma propaganda em off ou uma propaganda digital. É trabalhar junto a essas operadoras para oferecer contrapartidas. Então esse é um trabalho muito complexo que a Improtur vem desempenhando com louvor, diga-se de passagem, tá certo? Então, como eu disse, a gente tem que elogiar aquilo que é melhor para o destino, para preservar e aumentar emprego e renda. A Prefeitura de Natal fez um excelente trabalho nos últimos anos de requalificação urbana. A engorda de Ponta Negra teve muito peso. A segurança pública por parte do governo do estado e as estradas voltadas para os principais destinos, para os principais polos, foram de fundamental importância, porque não é só o turismo em função da conectividade da malha aérea, mas também o turismo regional, que é por meio rodoviário. E deixa eu pegar um gancho nesse deixa que você deu. Quando você fala de malha aérea interna também, né? Muito se questionava, muito se cobrava dos governos, não só desse, governadora Fátima, mas dos anteriores também, em relação às estradas que levam a Pipa. A região ali melhorou? Como é que está essa situação, Edmar? Olha, melhorou bastante, na realidade foi... Está em obra ainda, inclusive, né? Ainda estão finalizando a obra, né? A gente tem cobrado para que seja feito também o trecho que vai de Tibau a Pipa, que continua bastante danificado. É importantíssimo esse link. E a gente entende que isso melhora substancialmente, porque a gente tem uma limitação de assentos muito grande. Para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, a TAP ela emite aproximadamente 2.800 assentos semanais para o Brasil. Desses 2.800, apenas 15% vai para o Rio de Janeiro. 85% fica no Nordeste. Caramba. Então, a maior parte vai para a Bahia e Rio Grande do Norte e Alagoas. E por que não vai para os outros estados? Nós temos o Ceará, Pernambuco com grande potencial, porque lá a malha aeroviária traz outras opções de companhias aéreas. Então, a falta de concorrência aqui, que nós só temos a TAP operando o estado do Rio Grande do Norte, traz um ônus que é o aumento do bilhete. A companhia aérea, ela só olha para performance, ela olha para número. Então, se ela cobra caro e vende tudo, ela vai continuar cobrando caro. Então, nós temos que atingir uma performance que as companhias exigem em torno de 80% a 85%, senão elas vão tirar o voo. Não é uma questão de política. E a política pode entrar assim, como? Se não está performando, enquanto não começa a performar, o governo chega junto e dá uma contrapartida, ou dá uma isenção, dá um estímulo, ou dá um voucher, alguma coisa. Enfim, tem N formatos que a gente pode trabalhar. Isso é também um problema, a questão das passagens aéreas, Edmar, porque, por exemplo, nós vimos muito movimentos de, por exemplo, pessoas que desembarcam em João Pessoa para vir para Pipa, prefere voar para Recife, de Recife vir para cá. Isso é um problema também que a gente enfrenta para o setor do turismo. E pegando o gancho que Bala perguntou, Edmar, por que as nossas passagens, no caso, continuam sendo as mais caras? É isso que eu acabei de falar agora há pouco. O Rio Grande do Norte é um destino muito procurado. No ano 2024, Natal foi considerada a terceira cidade mais procurada do Nordeste e a 8ª do Brasil. Ficando atrás somente de Salvador, no caso da Bahia e Alagoas. Por que a Bahia? Porque a Bahia tem muita Porto Seguro, se eu não me engano. Acho inclui Porto Seguro, tá? Salvador, Porto Seguro principalmente. Porque tem muita conectividade com Minas Gerais e com São Paulo. Tá. Então você tem N opções. O que traz o maior fluxo turístico é a conectividade. Ninguém quer entrar no avião e chegar 24 horas depois, 30 horas depois no seu destino. Então aqueles que têm muita conectividade saem na frente, saem em vantagem, né? O Rio Grande do Norte tem essa vantagem da proximidade geográfica. Sim. Por exemplo, nós temos 6 frequências semanais, das quais 3 a gente divide com Maceió. E Maceió vem lutando para ter um link direto e não consegue porque essa aeronave tem limitações de autonomia. Poderia até chegar, mas chega no limite e a companhia aérea tem uma política conservadora em relação a isso, naturalmente, né? Então, a gente tem essa vantagem geográfica, a gente tem a vantagem de ter também uma das redes hoteleiras mais robustas do país. Nós temos no Rio Grande do Norte hoje 60 mil leitos. Tirando a Bahia, eu diria que não tem nenhuma rede hoteleira mais robusta do que a nossa.
Tá certo? Quando você traz para a capital, então, nem se fala. Nós temos aproximadamente 30 mil leitos, dos quais 70% se encontram entre a Via Costeira e Ponta Negra. Nós temos 30 mil leitos em Natal. Em Natal, somente em Natal. João Pessoa tem aproximadamente 15 a 20% disso só? Na realidade, João Pessoa tem 11 mil leitos aproximadamente e existe em projeto, no papel, aproximadamente 11 mil leitos mais. Tá. Né? Aí você diz, poxa, João Pessoa está crescendo tanto? Está crescendo, mas é diferente de Natal, que já tem uma rede muito robusta e que continua requalificando essa rede. Então, na realidade, o que existe hoje em João Pessoa é a criação de 5.500 novos leitos que ainda não estão prontos. Tá certo? A gente teve o advento da Via Costeira, que trouxe uma rede hoteleira muito forte, né? Com uma diversidade muito grande, e que agora começa a se requalificar com vários hotéis 5 estrelas, com all inclusive e com outros hotéis voltados para o mercado de luxo, estilo hotel boutique. Agora, Edmar, o crescimento de João Pessoa, né? As estradas, ninguém pode discutir, estão espetaculares. Verdade. Mesmo com um número menor de leitos, tudo. Mas, de alguma forma, prejudica o turismo de Natal, o crescimento de João Pessoa, ou isso ajuda? Olha, qualquer concorrência prejudica, naturalmente, né? A gente tem se preocupado sempre em não prejudicar a competitividade do estado do Rio Grande do Norte em relação aos estados vizinhos. Se a gente for para os orçamentos voltados para o turismo, nós temos um dos orçamentos menores do Nordeste. Nós temos 412 quilômetros de praia, nós temos, como você disse, uma variedade imensa de destinos turísticos no estado, que pode ser muito bem capilarizado. Inclusive, esse ano a ABIH inicia um trabalho de capacitação dos colaboradores de pequenos estabelecimentos de hospedagem. Nós vamos treinar 400 pessoas no interior do estado, justamente para capacitar, melhorar esse acolhimento, e ato contínuo pretendemos fazer fan tours para que a gente consiga vender essa diversidade, essa riqueza que o nosso estado tem e possa trazer esses operadores de fora para que conheçam de maneira mais próxima. Edmar, nós vamos te pedir 2 minutinhos, tá? Nós vamos aqui para o repórter CBN, mas nós voltamos para terminar essa conversa, tá bom, meu amigo? Maravilha, muito obrigado. Aqui, né, o presidente da ABIH do Rio Grande do Norte, o Edmar Gadelha, conversando conosco aqui, principalmente, né, algumas novidades, algumas coisas estão sendo feitas, não só em Natal, mas no Rio Grande do Norte também. Voltando um pouquinho, Edmar, plano diretor em Natal. Nós passamos praticamente aí 20, 30 anos engessados, não podia se construir nada. O que acontece? Muita gente foi para onde? Extremóis, Ceará-Mirim, Macaíba, principalmente Parnamirim. Extremóis triplicou a população. Isso. Tá entre, que ganhou, tá entre as 5 cidades que mais cresceram a população de um censo para o outro. Foram 5 vereadores, né? Cresceu. Aí, Edmar, vem aquela grande pergunta. Passaremos mais 20, 30 anos com o plano diretor engessado novamente, ou já está se trabalhando para que isso não volte a ocorrer? De maneira alguma, Pedro Neto, você está coberto de razão. Na realidade, como se sabe, o ideal é que os planos diretores sejam revisados a cada 4 ou 5 anos. Realmente passamos quase 20 anos parados no tempo. Isso trouxe um prejuízo absurdo para a cidade de Natal. Natal perdeu aproximadamente 300 mil habitantes nesse período. Uma outra cidade. Sem dúvida. Nós temos, inclusive, um outro gargalo, que é o fato de Natal ter rio de um lado, mar do outro e duna do outro. Então você tem um funil, e esse funil chegou a um ponto que estrangulou, e via de consequência, a expansão vetorizada foram para as cidades circunvizinhas, tornando uma grande região metropolitana. Isso é muito ruim porque vai na contramão das urbanizações modernas. Hoje em dia você está trabalhando fortemente para que haja um adensamento maior nos centros das cidades, viabilizando a vida da população, especialmente em relação ao fator tempo e mobilidade, né? Otimizando o funcionamento do comércio, otimizando a das cidades. O plano diretor novo trouxe grandes vantagens para a nossa Natal, especialmente em relação ao gabarito, que era limitado em 80 metros, foi para 140 metros. Né? Os índices de construção, os potenciais construtivos foram aumentados de sobremaneira também. Nós tínhamos, eu sempre trago como exemplo, um lançamento na Praça Cívica que tinha 22 andares, foi para 43 andares. A prefeitura deixa de arrecadar somente com esse empreendimento R$80 mil por ano de IPTU para passar, quando tiver os apartamentos entregues, vai passar a arrecadar R$2,5 milhões ano. O prefeito Álvaro Dias citou isso aqui para nós, para nossa co-irmã, para amigos aqui, na entrevista que nos concedeu, citando justamente esse prédio que você está falando. E sem falar também no ISS, a geração de emprego. Hoje nós temos um aumento de 80% na construção civil em Natal. Falta mão de obra hoje?
já temos escassez de mão de obra. Já temos dificuldade na contratação de uma mão de obra básica, como é o caso de marcenaria, para fazer as formas dos concretos. Então, imagina quanto deixou de se oferecer de emprego e de renda nesse período todo em que ficamos parados. Então, em função disso, nós temos vários grupos multidisciplinares liderados pelas entidades de classe, incluindo FEComércio, SEBRAE, FIERN, ABIH, são comissões multidisciplinares já começando a trabalhar fortemente essa questão da revisão do plano diretor, que provavelmente ocorrerá em 2027. Além disso, é bom frisar que com o advento do novo plano diretor, você abriu espaço para a regulamentação de outras áreas, como é o caso, por exemplo, das áreas especiais de vocação turística e paisagística ali na via costeira. Com isso, você consegue diminuir as grandes glebas, que só permitiam grandes investimentos, para um mínimo de 2.000 metros quadrados. E, além do que, tivemos a promulgação de uma outra lei, que é um projeto de autoria do deputado estadual Luiz Eduardo, em que exige que aqueles proprietários de concessões apresentem no prazo máximo de 12 meses novos projetos, com o licenciamento concedido pela prefeitura. Tem mais 12 meses para iniciar a obra e 36 para entregar. Então, naturalmente, isso vai atrair novos investimentos na rede hoteleira, vai permitir também que se haja uma pluralidade de comércios ali, como restaurantes, beach clubs, em função da redução do tamanho das glebas. Então, você só vê um ciclo virtuoso em torno disso. Mas é bom que isso realmente aconteça, Edmar, porque você lembra, eu lembro, Bala, quem nos acompanha também, que quando aqueles terrenos foram doados, já existia vamos dizer assim, esse acordo para que X tempo fosse se apresentado um projeto, X tempo fosse construído, e se levou isso aí, como diz outro, na manha, e alguns continuam donos, porém sem nunca terem colocado um tijolo no lugar. É verdade, mas também tivemos a chegada de vários empreendimentos, de vários hotéis de grande porte, e isso foi um marco para o nosso estado. A diminuição do número de glebas, isso talvez facilite. Sem dúvida. Inclusive, um caso similar, como você citou da via costeira, era o Polo Cabo Branco. O Polo Cabo Branco tinha N concessões que nenhuma tinha sido executada até então. E o novo governo, quando assumiu, deu um prazo para que esses concessionários executassem as obras, apresentassem os projetos, executassem as obras. Caso contrário, caducaria. E eles fizeram uma nova licitação, uma nova onda de concessões. Inclusive, nós temos um grupo aqui do Rio Grande do Norte, a Gaspar, que já está com resort em construção de grande porte, 460 apartamentos. E hoje o Polo Cabo Branco é uma realidade. Agora, o poder público chegou junto, não só do ponto de vista legal, mas também com infraestrutura, fez o acesso, fez um grande centro de convenções que nós já temos tudo isso. Nós temos o acesso, nós temos o centro de convenções, então eu acredito que a medida será eficaz, seja para que os atuais concessionários desenvolvam o projeto e executem, seja para que eles percam isso aí, porque tem os deadlines, eles vão perder a concessão caso não coloquem em prática, e via de consequência virão novos investimentos. Com certeza, e novos investidores também. Exato. Edmar, deixa eu pegar com você o gancho para a gente falar, não perder a oportunidade, sobre o turismo religioso do Rio Grande do Norte, porque assim, a gente quando vê grandes trades de turismo religioso, por exemplo, quando você vai para São Paulo, a gente vê muito turismo religioso interligado. Você vai para Aparecida, aí vai para Canção Nova, você vai para a terra do Padre Léo, vai para Frei Galvão, você vai aqui no Crato, você vai para Nossa Senhora de Fátima, vai para Juazeiro do Norte. Aqui o turismo religioso parece ilhas. Você vai para Santa Cruz e fica lá, você vai para o Monte do Galo em Carnaúba dos Dantas e fica lá, você vai para os Mártires, que a gente temos santos aqui e você fica lá. Tem essa questão que também o Rio Grande do Norte precisa olhar também com esse olhar para o turismo religioso, de que precisa interligar esses destinos e não ficar como grandes ilhas, como é o caso, por exemplo, desses que eu citei? Sem dúvida. Existe uma fatia do turismo que a gente fala que é o turismo nichado, né? Esse turismo nichado voltado para o religioso é de fundamental importância. A cidade de Santa Cruz está ganhando um novo hotel lá. Eu acho que é amanhã a inauguração, né? Dia 22, É sexta-feira. Que ele é um hotel que tem nível para qualquer canto do mundo, tá certo? A cidade de Santa Cruz tinha 100 leitos antes da Santa, hoje tem mais de 800. Então, mobilizou não só a cidade, que aumentou a população exponencialmente, mas também fomentou cidades vizinhas. É isso que a gente fala, o turismo
ele dá emprego na veia. Porque verdade. você não precisa de grande qualificação, você não precisa de curso superior, você faz um pequeno treinamento, você já está trabalhando no outro dia. Verdade. E não tem hotel que possa abrir que não esteja com o corpo de trabalhadores já funcionando de imediato. O que você está falando, Edmar, faz tanto sentido, que você sabe do que eu vou falar, porque você vive disso, você é o presidente de uma indústria grandiosíssima que é a rede de hotéis. O Portugal, por exemplo, os caras vêm buscar aqui, pô. Eu tenho alguns amigos, aproximadamente uns 5 amigos, que hoje trabalham na rede hoteleira de Portugal. Os caras vão para lá com passagem, com hospedagem, com alimentação. Você sabe do que eu estou falando. É verdade. Nós temos, inclusive, um dos povos mais acolhedores do Brasil, né? Nós temos essa característica típica do nordestino, do seridoense, o norte rio-grandense. O povo potiguar é um povo acolhedor. Então a gente tem uma infraestrutura de excelência na rede hoteleira. Nós temos um povo acolhedor. Nós temos um produto voltado para o turismo de natureza, de sol e mar fantástico. E hoje nós temos uma requalificação de maneira geral a nível estadual e mais os índices de segurança que tem um peso muito forte. Para que vocês tenham uma ideia, Natal, que vinha com um índice de 15 homicídios a cada 100 mil habitantes, caiu para 10. A cidade de Recife tem um índice de 39,3 homicídios. Quer dizer, é 4 vezes o nível de violência que tem em Natal. Eu vi um dado que o Cadu, secretário do Estado, trouxe. O Carnaval de 2017 tinha acontecido 43 homicídios. E esse ano caiu para 1. Ou seja, você no intervalo aí de 8 anos, você saiu de 43 para um período de 4 dias para 1. E um detalhe, um caso isolado na cidade do interior. Pois é, e quer dizer, isolado, perfeito. Tem que ter muito cuidado com isso, porque hoje a gente sabe que tem briga de facções, existem casos isolados. Isso. Mas quando você fala de violência, de violência armada, de abordagem, você tem praticamente zero aqui em Natal, na Grande Natal. Então, é uma coisa que a gente tem muita atenção. Não é só a questão da segurança pública da Polícia Militar, que vem muito bem, obrigado, com mais de 8 mil agentes de segurança, mais de 600 veículos novos em circulação, mas também existe a Polícia Civil com um serviço de inteligência de excelência que vem coibindo e inibindo fortemente, principalmente nessa região do corredor turístico. O corredor turístico tem que ser prioridade. Ah, mas é para proteger o turista? Não, é para proteger a população, porque a população está trabalhando lá também. Primeiro a população, o turista é uma consequência. Então, se você consegue proteger o corredor turístico, nós tínhamos vários assaltos e abordagens ali na estrada no acesso para o novo aeroporto. Colocou-se um quiosque da polícia e acabou, zerou. Não tem mais nada, não tem uma ocorrência. Você chega ali em Ponta Negra, há 10 anos, aquela rua daqueles bares, restaurantes ali no alto de Ponta Negra, né, na passagem ali, onde hoje tem alguns restaurantes famosos e tudo mais, aquilo há 10 anos você jamais imaginava que você teria aquilo que você tem hoje. É verdade, um monte de casa. Não é verdade? Era um monte de casas antigas, casas de 40 anos, tudo. Hoje você tem uma coisa belíssima, linda por sinal, né? E por quê? Por quê? Porque o poder público chegou junto com investimento em infraestrutura. Fez a requalificação urbana, padronização da calçada, ciclofaixa, recapeamento asfáltico, iluminação e um mínimo de infraestrutura de mobiliário urbano. O que acontece? Quando o poder público chega com investimento, rapidamente a iniciativa privada chega junto. É verdade. É natural, é um processo natural. E aí, você vê lá, hoje, essa é a Avenida Praia de Ponta Negra. Hoje é o maior polo gastronômico da cidade. E um detalhe, mas ainda tem gente que diz assim, não, mas isso não é dever não é do dever público fazer isso. É claro que é, porque na hora que faz está gerando emprego. O emprego, subemprego, porque você tem lá o garçom, que alguns têm carteiras assinadas, outros não, mas você tem o cara que entrega, você tem o motoboy, você tem o cara do Uber, você faz a roda da economia girar. Girar, meu amigo. Isso é uma questão óbvia, lógica, Edmar. Olha, existe um estudo da Embratur, já de alguns anos, em que mostra, foi um estudo exigido pelo Banco Mundial para liberar o recurso do Prodetur, inclusive era um conterrâneo nosso que coordenava, que demonstra lá na ponta que a cada dólar que o poder público investe, traz 10 dólares de retorno para a população. Então, é importante demais, principalmente para o nosso estado, que tem o turismo como alavanca motora, como a principal indústria, representando 35%, são 35 bilhões anos que faz girar essa economia. Muita gente acha que não está ligado ao turismo, mas
todas as famílias têm alguém ligado ao turismo, porque é o cara da mercearia que vende, é o borracheiro que conserta o pneu, é o Uber que trabalha, é o guia turístico, é o bugueiro, enfim, os ambulantes, é uma infinidade de gente que trabalha, todos relacionados ao turismo, porque a gente não tem outras indústrias, essa que é a realidade. Edmar Gadelha, queremos agradecer demais a tua presença aqui, muito importante, bastante esclarecedora não a sua entrevista, mas a nossa conversa aqui, e eu gostaria de convidá-lo antecipadamente para que você volte mais vezes aqui, Edmar, para que da próxima vez que você possa vir, traga notícias ainda melhores, tá bom, amigo? Ok, amigo, muito obrigado, mais uma vez me colocando à disposição, é sempre um prazer trazer informações e dados para os ouvintes da CBN Natal. Legal, vamos a Caicó? Vamos a Caicó, Sueb Cherneri tem as notícias da região.